Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos para o nosso curso sobre as virtudes. Estamos dando continuidade, a esse assunto, a esse tema do nosso curso do Instituto Santo Tomás de Aquino. Nós queremos apresentar para vocês hoje um pouco sobre as virtudes cardeais. Nós vimos no encontro passado, nos vídeos passados, qual é o lugar das virtudes dentro da vida espiritual, e no segundo vídeo nós vimos as virtudes de uma forma geral. E agora então nós iremos entrar em cada uma das virtudes específicas, sobretudo as virtudes cardeais, e vamos utilizar a linguagem dos mestres espirituais que dizem que em nós não há as virtudes naturais, porque essas são adquiridas pela repetição dos atos, mas que nós devemos dar uma prioridade, um foco maior nas virtudes sobrenaturais infusas, e mesmo sendo essas virtudes cardeais. Então, que você possa fazer parte desse curso, do nosso projeto, o Instituto Santo Tomás de Aquino, possa estar compartilhando esse vídeo, recomendando para as pessoas que querem se aprofundar nesse tema. E no próximo vídeo nós iremos então também tratar das virtudes teologais, porque nós costumamos entender as virtudes teologais como sendo as virtudes infusas apenas. No entanto, as virtudes cardeais, elas também são infusas, e também podem ser vividas de uma forma sobrenatural. E nós somos chamados a isso, como nós já vimos nos vídeos passados. Muito bem. Então, a primeira das virtudes cardeais, sobrenaturais infusas, nós tratamos então da virtude da prudência. A virtude da prudência mesmo, na ordem natural, é a primeira das virtudes, até porque é ela quem, de alguma forma, aperfeiçoa a razão do homem, o entendimento. A própria definição de prudência é de que ela é aquela que inclina o entendimento, a razão, a escolher os melhores meios em vista de um fim. Então, a virtude da prudência ela tem esse objetivo. Só que não se trata de uma razão teórica, de um entendimento teórico. Isso é próprio de outras virtudes, como a virtude da arte, a virtude da ciência. A virtude da prudência ela se aplica ao entendimento prático, ou seja, o entendimento colocado na prática. Ela usa, sim, daquilo que a razão iluminada pela fé conhece, no entanto, em vista de uma prática, em vista dos meios, em vista dos fins. É interessante notar que a fé vai nos mostrar qual é o fim do homem. A esperança vai nos orientar para esse fim, a caridade e tudo mais. No entanto, quais são os meios que nós devemos dispor para chegar a esses fins? É isso que a virtude da prudência vai aplicar. É interessante notar, inclusive alguns autores filósofos vão sempre criticar uma certa tendência a gente querer fechar em moralismos certas práticas, falando que todo mundo tem que agir da mesma forma e a todo momento. Fazer isso acabaria por matar um pouco essa virtude da prudência, porque a virtude da prudência supõe que nós, iluminados pela fé, diante das circunstâncias atuais, em vista do presente, em vista de várias situações que podem nos acontecer, nós então escolhermos a melhor decisão a tomar, escolhermos qual a melhor decisão para o fim que nós pretendemos chegar. E vendo isso de uma forma sobrenatural, de uma forma cristã, a virtude da prudência nos lembra que o nosso fim é Deus, o nosso fim é a vida eterna, o nosso fim é nos unirmos a Deus, é o céu. E quais são os melhores meios para nós chegarmos a esse fim que é Deus? É isso que a virtude da prudência sobrenatural infusa irá operar em nós.
E os elementos constitutivos, né, dessa virtude da prudência são 3, apontados por vários, né, filósofos, teólogos, que é primeiro uma madura reflexão. É necessário refletir bem sobre a matéria que se está a tomar uma decisão. Então, por exemplo, eu investigo o passado, eu investigo o presente, vejo as consequências das minhas ações no futuro, né? Faço uma boa reflexão, peneiro bem, né? Coloco os prós, os contras, e aí eu vou para o segundo passo, que é tomar uma decisão. Ou seja, em vista dos elementos que foram me colocados, né, diante de mim, eu então tomo uma decisão. Né? Eu decido que irei fazer isso ou decido que irei fazer aquilo, e depois da decisão, aqui vem, né, uma grande importância, que é a execução. Executar com firmeza naquilo que se decidiu. Porque se nós ficamos demorando para tomar uma decisão, até tudo bem, né? A decisão tem que ser lenta, mas a execução tem que ser rápida. Né? Uma vez decidido, executar prontamente, com rapidez. Não ficar enrolando, né? Porque nós, marcados pelo pecado original, temos a tendência de nós fugirmos do bem, né? E deixarmos o bem para depois. Então, depois de uma madura reflexão, é tomar uma decisão e executar, então, com firmeza. A segunda virtude cardeal, infusa, é a virtude da justiça, né? Que ela, vivida de forma sobrenatural, é como que o início da virtude da caridade. Porque é ela que inclina a nossa vontade para dar constantemente a cada pessoa aquilo que lhe é devido, né? O seu direito estrito. É interessante notar que nessa definição clássica de justiça, né, que muitos filósofos colocaram, o próprio Santo Tomás de Aquino trabalhou em cima dela, coloca justamente que envolve primeiro, alteridade. Ou seja, é sempre em relação a outra pessoa. Né? Não existe justiça ou injustiça consigo mesmo. É sempre justiça ou injustiça para com o outro. Assim também a virtude da justiça de forma sobrenatural infusa. Né? E aqui a gente vai depois entrar, né, em algumas virtudes anexas à virtude da justiça, que diz respeito, por exemplo, a algumas desigualdades, como a Deus, como ao meu superior, mas enfim, sempre visa o outro, né? E a humildade, se a gente for ver bem, que está relacionada à virtude da temperança, acaba sendo, né, dar a mim mesmo o que me é devido, mas como é próprio da justiça a alteridade, então a humildade não faz parte da justiça, mas também é apenas um detalhe. Ora, eu dou ao outro o que lhe é de direito, o que lhe é estritamente devido. Não é dar a mais e não é dar a menos. Né? Eu me uno desse modo à justiça divina, embora a justiça divina seja distinta da nossa, óbvio, mas eu me uno de algum modo à justiça divina quando eu dou a outra pessoa o que é dela, em vista da dignidade dela enquanto ser existente, enquanto criado por Deus, ou segundo as posses que ela possui, né? Seja segundo a honra do nome dela, né? É uma injustiça quando nós julgamos, quando nós defamamos uma pessoa, difamamos, né? Quando nós caluniamos, enfim, tudo isso fere essa virtude da justiça, né? Mas, ao mesmo tempo, né, no que diz respeito às posses, quando eu cometo um furto, um roubo, seja no que for, eu estou, né, adulterando uma mercadoria, eu estou ferindo a virtude da justiça. Por quê? Porque há um direito estrito do outro, né, que eu lhe devo dar, né, que me manda dar a ele o que lhe é de direito. E também não é nem a mais nem a menos, né, como eu já mencionei. Ou seja, se eu não sei, estou devendo R$1.000 para uma pessoa e resolvo dar 1.100, aí já é um pouco virtude da justiça, mas já não é, né?
É uma virtude anexa da justiça, que é a virtude da generosidade, porque a justiça é eu dar os R$1.000 que lhe é devido, né? Agora, quando eu ultrapasso um pouco, né, o valor, eu estou sendo generoso, já não estou sendo justo, né? Agora, se eu falto, se eu lhe dou R$900 e falo, tá aqui, tá pago, não vou, né, encerro o assunto, não vou pagar mais, eu estou sendo injusto, né? Então a gente percebe que um pouco a mais já não é justiça, é generosidade. Um pouco a menos fere-se a justiça, né, caindo-se na injustiça. E a gente vai ver depois que, né, a virtude da justiça, como move a vontade, é ela quem prepara o terreno para a caridade, porque a caridade é um ato da vontade do homem, né? Então, ser justo é o primeiro passo para se viver a caridade, seja para com Deus, seja para com o próximo. Agora, quanto à terceira virtude, nós temos a virtude da fortaleza. Nós vimos, né, no vídeo passado que as faculdades naturais do homem, faculdades morais, é a razão, a vontade, o irascível e o concupiscível, né? A faculdade da razão é a prudência quem vai operar para o bem, né? Da vontade é a justiça. Agora, do irascível e do concupiscível, que são paixões do homem, nós temos, né, algo um pouco distinto, porque é interessante quando a gente percebe a natureza dessas duas faculdades e a relação que elas têm, seja na virtude, seja no vício, no erro, né? Bom, a virtude, aliás, a paixão do concupiscível faz com que nós busquemos um bem, desejemos um bem, nos inclinemos a um bem, certo? Seja o bem que for. A paixão do irascível, ela surge quando o bem que eu estou buscando, que eu estou desejando, é um bem árduo, é um bem difícil de se conquistar, né? Então, por exemplo, eu desejo um bem, desejo, sei lá, passar num concurso muito difícil, né? Eu então estou desejando um bem, vejo o salário, vejo a profissão, né, os benefícios da profissão e desejo isso. Agora, a partir do momento que eu vejo que é um bem difícil de se conquistar, entra em ação o irascível, que vai aplicar o esforço necessário para se chegar a esse bem. Só que não somente vai, né, fortalecer a alma para esse bem. Estou falando aqui, né, ainda de forma natural, não sobrenatural ainda. Mas ela não vai apenas fortalecer a alma para buscar esse bem difícil. A virtude da fortaleza, ela vai também moderar o temor, né? Assim como a gente viu no vídeo passado, é próprio das virtudes que haja um meio termo, né? Ou seja, não é nem um extremo que excede, nem um extremo que falta, mas é o meio termo, ali está a virtude. E a virtude da fortaleza, ela está muito relacionada com a coragem, né? Eu vejo um bem difícil de conquistar, o irascível vem fortalecer minha alma para que eu tenha coragem para ou empreender um esforço, né, para buscar esse bem, ou para suportar os reveses da vida, né, as dificuldades, os sofrimentos, as coisas que me são externas e que eu tenho que tolerar de alguma forma, né? Vamos aqui tentar resumir um pouco essa questão. Seria vício contra a virtude da fortaleza se eu, diante de um bem difícil de se conquistar, eu ficasse tímido, né? Eu ficasse com medo, paralisasse, não vou agir, né? Vejo um bem difícil, vejo uma situação complicada, que eu preciso, que demanda bastante esforço e eu fico com medo, me acovardo e fico ali parado, né, achando que não é para mim. Não, a virtude da fortaleza vai fazer com que você
Veja a dificuldade e empreenda todo o esforço necessário para atingir esse bem, né? O tempo que for necessário, o esforço que for necessário. E ao mesmo tempo, a virtude da fortaleza vai impedir que a gente seja um pouco audacioso, né? Seja um pouco temeroso e, sem calcular os riscos que nós vamos ter, vai tomando decisões precipitadas, vai achando que, né, não tem perigo nenhum fazer uma ação, então eu enfrento, eu posso, eu tenho forças, né? Não, a virtude da fortaleza vai falar, ó, os seus limites são esses, né? Mas tenha coragem e vá em frente desse bem. E é até interessante que algumas virtudes que estão anexas à virtude da fortaleza são a magnanimidade e a magnificência, que faz com que nós empreendamos grandes coisas por Deus, né? Porque, lógico, vendo a virtude de modo sobrenatural, né? A virtude que é infusa em nós, vivida de forma sobrenatural, nós vemos o céu, nós vemos Deus, nós vemos os bens da salvação e aplicamos os esforços necessários para então chegarmos a Deus, para chegarmos ao céu, né? É carregar a cruz atrás de Cristo, é passar pela porta estreita. É isso que a virtude da fortaleza vem para completar em nós no irascível, né? Nos aperfeiçoar no irascível. E a gente vê que as virtudes anexas à virtude da fortaleza são, como eu falei, a magnificência e magnanimidade, que faz com que nós empreendamos grandes coisas por Deus. E aí a gente vê obras como dos apóstolos, que eram 12 e hoje são bilhões espalhados pelo mundo, né? A gente vê a obra, né, de um Santo Inácio de Loyola, quando funda a Companhia de Jesus, evangeliza o mundo inteiro, né? Os franciscanos, dominicanos, que fizeram grandes obras por Deus, para Deus. Mas nós temos também a virtude da paciência, a virtude da mansidão, que é a virtude da constância, que é aquele suportar, né? Eu tolero os sofrimentos, os reveses que vêm de fora, que eu não estava esperando, que eu nem imaginava que iria acontecer, né? Aconteceu com outros, pode acontecer comigo, mas na minha vida específica eu não sabia que isso poderia acontecer, uma perseguição, uma calúnia, uma doença, e eu então sofro aquilo com paciência, com mansidão, conformando-me à vontade de Deus que permitiu aquela situação para me santificar de algum modo misterioso, né? E por fim nós temos a virtude da temperança. A virtude da temperança, como eu já falei, ela vai moderar a minha busca e o uso dos prazeres, né? O concupiscível quer o prazer, quer o bem das criaturas, ou podemos também colocar, né, no seu sentido sobrenatural, quer o bem maior que é Deus, que é os céus, e eu, pela virtude da temperança, serei moderado no uso e na busca desses prazeres. E aí tem duas virtudes que estão anexas à virtude da temperança, que nos ajudam a entender melhor um pouco sobre essa questão, que é, primeiro, a virtude da temperança propriamente dita no que diz respeito à alimentação, à nutrição, à sobriedade, né, na ingestão de bebidas, né, sobretudo bebidas alcoólicas, e também a questão da castidade, né, que vai moderar o uso do prazer sexual. Ora, é próprio da virtude da temperança, novamente, ficar no meio termo. Não se deve cair nem no extremo de idolatrar, né, o prazer, ou de buscar o prazer por ele mesmo, ou de buscar o prazer fora da sua finalidade natural. Por exemplo, na parte da alimentação, seria um pouco absurdo uma pessoa que resolvesse extrair o prazer do alimento, mas não quisesse se nutrir, né? Uma pessoa que, né, seria até um pouco ridículo, né? Uma pessoa que
mastigasse ali um lanche, sei lá, uma fruta, um alimento, seja ele qual for, mastigasse um chocolate, extraísse ali o máximo de prazer e depois cuspisse, né? Ou seja, está fora, né, da finalidade própria da alimentação. E isso diz respeito também à prática sexual, né? Embora a igreja tenha colocado que o fim primário do matrimônio e do ato sexual seja a procriação e o fim secundário seja a união dos cônjuges, no entanto, seria um pouco absurdo se nós tirássemos, e a gente vê isso claramente, né? Quantas situações animalescas, né? Animais, onde a pessoa privando-se, né, do fim do ato sexual, o fim mais óbvio possível, que é a geração de vida, né? Que é a geração de filho, a procriação, escolhe ficar só com prazer, né? E tantas situações que acaba tendo, né, em nossa sociedade, afetando até mesmo a ordem social por conta disso, né? Então, a virtude da castidade vai ficar no meio termo. Não vai ficar também no outro extremo oposto, que seria achar que o corpo é ruim, achar que o prazer em si é mal, né? Achar que não, eu não posso desfrutar do prazer do comer, do prazer do sexo. Pode parecer estranho falar isso hoje, mas já foram heresias na história da igreja esse tipo de pensamento, né? A heresia albigense, cátara, né? Que era lá da época de São Domingos, São Francisco de Assis, né? Santo Antônio de Pádua. Heresias que falavam que o corpo é mau, que o corpo é ruim, né? O puritanismo, o jansenismo, tudo isso exclui essa dimensão corpórea que foi criada por Deus. Agora, nós devemos ficar no meio termo, né? A virtude da temperança nos faz sobrenatural, né? Sobretudo, nos faz ver o alimento que eu vou receber com a finalidade de que, sustentado no corpo, eu possa então louvar a Deus, glorificar a Deus, trabalhar para Deus, né? E sempre ver o alimento com esse fim, né? E sempre nos lembrarmos, né, das palavras de Jesus, que sempre falou, né, o meu alimento, né, é fazer a vontade do Pai, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E também, é lógico, o alimento da Eucaristia, né? Cristo que se fez presente no pão, na espécie do pão, como forma de alimento, né? Então, ver ali o fim da nossa alimentação. Eu estou vivo para isso, para Deus, para trabalhar por Deus e esperando sempre, né, esse alimento de vida eterna que é a sua palavra, que é a Eucaristia. E também, no que diz respeito à virtude da castidade, é olhar o fim próprio, né, do ato sexual e vivê-lo, né, em santo matrimônio, vivê-lo, né, na nossa condição, no nosso estado de vida, sabendo que a nossa alma, o nosso coração só será de fato preenchido quando nós nos unirmos a Deus no céu e que nenhuma união terrena será capaz de nos satisfazer, mas somente quando nós estivermos unidos a Deus no céu é que nós estaremos então, né, na beatitude plena, né, como vai dizer o Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né, que até escreveram tratados a esse respeito. E por fim nós temos também a virtude da humildade, que faz com que eu modere a ideia que eu tenho de mim mesmo, né? Também nós não podemos cair nos dois extremos, nem no extremo de achar que eu sou o super bom, né? Achar que eu, como Pelágio, né, achava que não, eu posso tudo, eu consigo praticar as virtudes por mim mesmo, eu consigo ser perfeito por mim mesmo, né? A humildade vai falar que não, né? Vai nos mostrar a verdade de nós mesmos e vai fazer com que tenhamos uma consideração justa sobre nós. Mas também a gente não tem que cair no outro extremo, né, de tendência protestante, luterana, calvinista, que vai falar que não, o ser humano é ruim, né, é essencialmente ruim
Não tem como o ser humano ser bom, ser santo, só Deus é santo, nós somos essencialmente ruim depois do pecado. E paciência. Não, a gente não cai nem no extremo nem no outro. Nós somos criados por Deus, o que há em nós de bom vem de Deus, até as virtudes, as graças, os dons, essas virtudes quando praticadas, né, os méritos das nossas obras. O dom da existência em si mesmo é um bem que Deus nos dá, mas o que há de mal vem de nós sem dúvida alguma, vem dos nossos pecados, da nossa inclinação, né, para o pecado. E assim nós vemos que a fé nos ilumina, né, acerca do mistério do que nós somos e de como colocarmos as virtudes em prática. A caridade é o motivo que faz com que eu haja de forma sobrenatural, que faz com que todos os meus atos, seja referente à razão, à vontade, ao concupiscível, ao irascível, eu vou agir na caridade, né? Mas a humildade é a base. Sem essas três virtudes, fé, caridade e humildade, não há nenhuma outra virtude, né? Não há nenhuma outra virtude sobrenatural. Então, é isso que nós veremos no próximo vídeo, quando falaremos das virtudes teologais e encerraremos também com os dons do Espírito Santo. Então, né, compartilhe esse vídeo, né, repasse para as pessoas que querem se aprofundar um pouco sobre esse tema. Ao final do próximo vídeo passarei alguns autores, algumas bibliografias, né, para a gente poder se aprofundar depois. E se inscreva no nosso canal, no nossa conta no Instagram, no Facebook, né? Participe também do nosso grupo, se você é de Itapetininga ou região, né? E nos acompanhe então em nossas redes sociais. Então que Deus os abençoe.